Gente, nós somos da Simpoiu. Esse trabalho nosso sextou, né? O nosso programa começou no meio da pandemia para ser algo totalmente colaborativo e inclusivo. Então, cada semana tem um assunto diferente e a gente traz aqui para fazer uma troca com vocês. E ele existe porque nós temos nossos convidados especiais e as pessoas que nos acompanham no Sextou. A gente tem uma empresa que é a Simpoiu, eu quero contar para vocês uma coisinha. A gente tem um e-book, e o mundo está mudando, inclusive tem vários autores, são 26 autores, que é totalmente gratuito para vocês baixarem no site. Aí o Paulo depois vai colocar o endereço www.simpoiu.com.br, tá bom? Bom, agora vamos começar, né? O Leandro é o nosso convidado especial. O Leandro, ele é publicitário, ele é administrador, ele é cofundador do Instituto Alma. E, além de tudo, é uma pessoa incrível. Bora lá, Leandro, conta mais um pouquinho sobre você. É o meu convidado um convidado super especial. Bora lá, Leandro. Obrigado, Dulce. Obrigado, Dulce. Obrigado, Paulo. Na verdade, antes de tudo, acho muito legal, né? Primeiro, a iniciativa de vocês, de ter essa troca. Acompanho sempre que dá os sextos, são sempre temas muito bacanas. E me senti muito honrado em participar dessa sexta-feira para contar um pouco aí sobre um pouco do que o Alma faz, a forma como a gente pensa, a forma como eu penso, como a gente atua nas empresas. Então, realmente estou muito feliz em poder ter essa troca com todos vocês. Então, vamos ter uma troca gostosa, o que eu costumo falar nos workshops que a gente dá, que não é porque estamos na frente falando que temos mais poder sobre falar algo. A gente sempre se coloca no poder de escuta e para trocarmos. Então, independente de eu estar aqui falando ou não, acho que todos nós que estamos participando aqui, todas as pessoas estão conectadas, estamos com os ouvidos abertos, entre aspas, né? Porque é por escrita, mas para mandar, para a gente ter uma troca e ter algo bacana, que acho que é um momento que todo mundo sai aprendendo, né? Bom, Leandro, aí a gente vai começar com você, a gente vai perguntar, né? O que mais acho que muito interessante, o que é esse negócio, Leandro? Dá para ser feliz no trabalho, Leandro? É uma questão que muita gente deve estar se perguntando e deve estar vindo assistir hoje esse nosso bate-papo para saber. Dá para ser feliz no trabalho, Leandro? Dulce, dá, eu sou a prova viva, né? Que dá, porque eu sou muito feliz no que eu faço, graças a Deus. Mas não fui, historicamente, não era tão feliz não, mas dá. Na verdade, é muito louco quando a gente pensa, né? Hoje em dia é quase paradoxal a gente falar de trabalho e felicidade, né? E até é quase que um mito. É proibido, às vezes, falar de felicidade em empresas, em ambientes corporativos, etc. Mas é possível, e na verdade eu não gosto nem de terceirizar só para a empresa isso, né? A empresa ter que fazer os funcionários felizes, eu acho isso também nem um pouco justo, mas eu acredito que as pessoas por si só são protagonistas para se tornarem felizes. A gente trabalha com várias saúdes, né? A gente tem a nossa saúde física, tem a nossa saúde pessoal, a nossa saúde financeira, a saúde emocional, etc. A gente tem que estar bem com todas essas saúdes para estarmos bem com nós mesmos. E se no trabalho a gente não está com a nossa saúde no melhor possível, a gente tem que buscar algo. É difícil, mas acho que o grande desafio aqui é entender que precisamos mudar um pouco esse nome, né? Que trabalho que vem de tripalium, tripalium era aquela questão de ser ruim, né? Algo duro, algo que você tinha que fazer no sangue. E hoje em dia não é assim. As pessoas buscam muito mais significado no dia a dia do seu trabalho do que necessariamente só vamos trocar sangue por dinheiro. Ô, Leandro, tem só mais uma perguntinha aqui para você. Qual que é a maior dor que você encontra quando o assunto é ficar bem, é estar bem no trabalho? Qual é a maior dor que você encontra? O que mais incomoda no dia a dia das pessoas? Então, é muito engraçado isso, engraçado entre aspas, né? Mas, assim, normalmente quando a gente passa pelas empresas, a gente vende que independente do estilo da empresa que as dores são muito parecidas, são muito semelhantes. Então, a falta de... E são problemas tão pequenos quando a gente olha, quando paramos para escutar as pessoas, né? A gente tem muito... Os seres humanos têm muita dificuldade de escutar o outro. Então, quando a gente para nas empresas e para 30 minutos, conversa com os colaboradores, vamos com nós dois, conversando 30 minutos, a felicidade que isso traz
de ser escutado, de ter alguém escutando o seu desabafo. Então, na verdade, essa principal dor, ela nada mais passa do que uma conexão humana, muito mais do que qualquer outra coisa. É claro que para você trazer satisfação, motivação, existem inúmeras formas. O dinheiro é uma delas, você bater meta é outra delas, mas a conexão humana é algo super importante. Você ter alguém que te escute, alguém que você possa trocar uma ideia transparente, alguém falar com você, você ter aquele retorno. Aquela questão de eu vim aqui só para trabalhar, não vim aqui para fazer amigos, é algo totalmente antigo. Se você está num ambiente onde você se sente confortável, onde você tem uma troca bacana, você vai produzir muito mais. Então é isso que trouxe a minha ansiedade antes de abrir o Alma, né? Enquanto eu ainda estava no mundo corporativo, no sentido de, caramba, era só ter uma troca maior, é só a gente poder conversar um pouco mais, que isso ia fazer tantas angústias melhorarem, essa ansiedade que o mundo está inteiro contaminado, era tão mais fácil de ser eliminada do que a gente pensa. Então, dentre essa principal dor, na minha opinião, é a conexão entre pessoas, de estarem lá no mesmo ambiente e poderem ser elas mesmas. É ser você de verdade. Acho que isso é um dos principais pontos que machucam muitas pessoas quando não estão entusiasmadas no seu dia a dia. Então, essa questão que você estava falando, né? A gente está até conversando um pouquinho antes, mas né, essa mudança, né, de mindset, a gente via antigamente, vamos falar assim, né, da troca financeira, e hoje isso não faz mais parte, lógico. Dinheiro, como você falou, o dinheiro está aí, a gente precisa dessa troca, mas o propósito, né, o porquê eu estou aqui, hoje é o que move muita gente dentro das empresas, né? Ou a falta, as pessoas não entendem também, né? Tem um grupo que não consegue entender isso, por isso que não está feliz no trabalho. Perfeito, Paulo, perfeito. Na verdade, é muito disso, né? A gente tem até um TED que eu recomendo, que chama Motivação 3.0, que fala muito sobre isso, a gente se baseia, né, nesse autor, Daniel Pink. Que ele fala que a gente está numa era que tudo que você vai fazer, tudo que as pessoas estão fazendo, elas querem um significado por trás. Tudo tem um porquê você está fazendo. E essa questão que eu estava até conversando com a Dulce, de falta de conexão, falta de transparência, está muito ligada a isso. As pessoas, qualquer coisa que você está fazendo, você quer um porquê. Você quer fazer algo para ter algo por trás daquilo. Você quer saber o impacto que você está causando em qualquer nível de tarefa que você esteja executando. Então, acho que isso que é muito impactante, né? As pessoas precisam de um porquê fazerem algo. Às vezes você fazer um relatório, esse relatório por si só não é nada. Quando você coloca um porquê por trás disso, ele é muito mais engajador, né? Ele te dá uma energia muito diferente para fazer. Tem uma história que eu costumo contar quando eu fui abrir meu CNPJ, abri o CNPJ do Alma. Chegamos na advocacia, aquele trâmite tremendo, o advogado veio, trouxe pra gente toda a papelada, inscrição, não sei o que, tal, falou, pronto, né, tá aqui a CNPJ, tal. Falei, me fala uma coisa, como que é fazer esse trabalho que você acabou de fazer? Ele falou, cara, é insuportável, é muito chato. Você não tem ideia o quanto de número que tem que pegar, endereço de não sei aonde, é realmente algo muito chato. Foi para ele, falei, cara, sabe o que você me entregou? Você não me entregou o número do meu CNPJ, você não me entregou a inscrição estadual municipal. Você acabou de me entregar um sonho que eu sempre tive. Toda vez que você me entrega esse número de CNPJ, você está entregando um sonho que eu tinha de ter minha própria empresa, de abrir meu próprio negócio, de transformar minha vida profissional em vida, né? Que é o propósito, inclusive, do Alma. É isso que você está me entregando. O cara olhou para mim e falou, puta, Leandro, era isso, cara. Eu vou começar a fazer isso de uma forma diferente. Eu nunca entendi o porquê que estava por trás de tudo isso. Mas, é claro que aqui a gente está indo num lado muito mais extremo, mas é isso. Tudo tem um porquê por trás. Você não faz as coisas só por fazer, né? Onde você está impactando o trabalho? Não é um impacto no sentido mais amplo possível, impactando a forma. Você pode impactar de formas micro, mas se você saber o seu impacto, isso muda muito no dia a dia. Uma pergunta aí para você, Leandro. Essa conexão é também acolhimento emocional de uns pelos outros? Você pode repetir, Dulce? Deu uma travada. Desculpa. Essa conexão é também acolhimento emocional de uns pelos outros? Acho que também engloba bastante. É difícil quando a gente... Eu não gosto de exigir nada do outro, né? Exigir um acolhimento emocional é algo muito, muito duro de você querer do outro. É tudo que a gente quer, na verdade. Nós queremos o acolhimento emocional. Mas eu acho que o fato de você se sentir parte daquilo
das pessoas escutarem, que é uma das formas de serem acolhidas, para mim é fundamental. É uma das questões que fazem mais sentido quando você está no dia a dia. Você sente parte, né? Quando você começa a fazer algo em prol da empresa, aqui a gente está falando mais do âmbito profissional, e fazer parte da empresa, você sente mais parte daquilo. Você sente que você está produzindo algo mais para aquilo. Isso é totalmente diferente. Tem até um case muito bacana de uma empresa que fazia massa de bolo pronto. Era só você colocar vinha a farinha, você colocava só o bolo com água, misturava, colocava no forno e estava tudo pronto. E não vendia. Falou, não é possível que não vende, não é possível que não vende. E aí essa empresa foi entender que as pessoas precisavam participar um pouco mais, sentir que você faz mais parte daquilo para ter o resultado que você gostaria. Aí o que eles fizeram? Eles tiraram o ovo da massa, da farinha. E falaram assim, a partir de agora você coloca água, coloca 2 ovos e um pouquinho de leite. Agora sim é o bolo que eu faço. E acho isso que faz muito sentido no nosso dia a dia. Quando você faz parte de algo, você consegue produzir muito mais, né? Você consegue se envolver muito mais. E aí, para mim, está o grande lance. E, Leandro, me diz uma coisa que é muito importante. A gente vê que todo esse clima mesmo que se instala nas organizações, ele reflete, eu não diria nem que indiretamente, ele reflete diretamente no mercado. Como que no trabalho, no que você faz, como que é a percepção dos colaboradores em relação ao mercado consumidor, né? Eu vou chamar o consumidor, o cliente que está lá fora, na outra ponta. Então, isso é muito bacana. A gente costuma falar que a experiência do cliente começa pela experiência do colaborador. Então, é muito incoerente quando as empresas se vendem de uma forma para o cliente final e tratam de outra forma o cliente interno, que são os colaboradores. Então, o que a gente costuma muito dizer se você tem um restaurante, por exemplo, indo mais com alguém que está direto com o público, você vê diretamente como aquela experiência daqueles garçons impacta na cara do cliente. Se aqueles grupos de funcionários só terem uma boa experiência, eles vão impactar de uma forma muito diferente os clientes. Então, a gente sempre fala que, primeiro, o seu cliente interno ele tem que estar muito satisfeito e ele, como uma consequência, vai trazer para o cliente externo. Tem uma pergunta aí para você. Leandro, por onde o colaborador deve iniciar o seu automotivar, a sua automotivação? A pergunta de $1 milhão. Vamos lá, Excelente Leandro. a pergunta. Excelente a pergunta. Na verdade, aí é uma forma totalmente pessoal, tá? Primeiro, você precisa se conhecer. E eu tenho alguns receios de falar algumas palavras que podem até parecer banalizadas, né? Quando a gente fala propósito, sustentabilidade, autoconhecimento, são algumas palavras que começam a ser banalizadas, infelizmente, que são palavras tão bacanas, mas enfim. Ao meu ver, você precisa se autoconhecer. Você precisa saber quem você é, você precisa saber o que te motiva, o que te satisfaz, o tipo de pessoas que você quer ao seu redor, o tipo de ambiente que você quer fazer parte. Acho que isso é todo um processo que não é doloroso, não é fácil, é um processo doloroso e que a gente costuma falar que não acaba nunca, né? É um processo que tem início, tem meio, mas não tem fim. Então, o fato de você se conhecer é um dos principais pontos para você dar início a uma jornada de se conectar melhor com o ambiente onde você quer fazer parte, com pessoas que você quer fazer parte. Então, no meu ponto de vista, acho que o autoconhecimento é o principal fator. Leandro, mesmo com tudo isso, a gente associa o autoconhecimento, a pessoa se estimulando, a gente vê que é muito difícil esse engajamento mesmo, essa coisa da pessoa estar lá engajada, aquele funcionário fala assim, não, missão dada é missão cumprida. Isso é raro. Como é que se transforma? Você acha que tem alguma coisa a ver, assim, você vai em todos os níveis da empresa, mas aonde você acha que concentra a maior dificuldade para a sua empresa, para o trabalho de vocês no Instituto, nessa transformação organizacional? Quando a gente fala dessas camadas, Dulce, é complicado, porque a liderança está liderando no pior momento possível, né? É muito difícil liderar hoje, muito mais do que era antigamente. Antigamente você era um líder e o que era exigido de você era mais a parte técnica. Então você tinha que ser muito bom tecnicamente para você chegar só naquele posto e você só passava a parte técnica para as pessoas embaixo, ou pelo menos era cobrado por isso. E hoje não. Então, hoje quando você é um líder,
são exigidos de vocês, de você enquanto líder, muitas habilidades que não aprende na faculdade. Então, caramba, que momento da minha faculdade eu tive que aprender a falar sobre empatia? Em que momento da minha faculdade eu tive que falar sobre escuta? Em que momento da minha faculdade eu tive que falar sobre engajamento de pessoas abaixo de mim? São habilidades que a gente não tem. Então, eu vejo que hoje a liderança, que muitas vezes é crucificada, é colocada, porque meu líder é meu líder, é meu líder, ele não teve as habilidades necessárias, não foi treinado o suficiente para conseguir estar naquela posição que hoje os colaboradores que estão chegando vêm com uma outra visão. Então, as pessoas que estão chegando hoje no mercado de trabalho, cara, a parte técnica é quase uma premissa para você estar lá. A gente não está mais falando disso. Eu quero que você me inspire tecnicamente, sim. Mas não é só isso. Eu preciso de alguém que troque uma ideia comigo. Todo o trabalho que a gente faz nas empresas, o que a palavra feedback aparece e a expressão falta de feedback aparece, o que as pessoas estão querendo dizer que não, me falta feedback? Ela não quer só saber qual que é o próximo caminho dela. Quando ela fala de falta de feedback, ela está perguntando muito mais, cara, eu quero que a pessoa que está assistindo de mim converse comigo, fala, ó, isso aqui tá bacana, isso aqui, ó, acho que você poderia melhorar aqui, esse caminho que você fez, achei incrível, aquele não é, só que ao mesmo tempo, quem que ensinou para um líder a dar feedback? Quem que ensinou para você na faculdade a falar qual é a melhor forma de você falar com uma pessoa? E outra, quem que disse que você, enquanto líder, tem que ser master nasquelas habilidades totais? Então, acho que hoje o papel da liderança é um papel tão fundamental quando a gente fala de cultura organizacional, quando a gente fala de criar um ambiente, está sofrendo muito. É uma liderança ali, o gerente júnior, o gerente sênior está sofrendo muito, está vindo pancada de tudo quanto é lado e não está sabendo muito como se defender. Além das pancadas, veio a pandemia. Exato. Vem pancada olha, Leandro, eu ri muito na pandemia. Como que eu vou fazer com a minha equipe, cada qual no canto, se nem aqui eu estava dando conta? Então, assim, veio mais a pandemia. Leandro, tem pergunta para você. Como funciona o trabalho de vocês nas empresas? Elas são 3 perguntas, eu vou fazendo uma de cada vez. Como funciona, Leandro? Boa, obrigado pela pergunta. O Alma é uma empresa, uma consultoria, né, que a gente fala, apesar de a gente não gostar de entrar nessa caixa das consultorias, a gente se chama de consultoria enquanto ainda não acho o nome certo. Mas nós somos uma consultoria de inovação focada a olhar para dentro da empresa. Então, solucionamos qualquer problema que seja interno, não olhando necessariamente a parte externa, o cliente externo. Então, como funciona o nosso trabalho? A gente, ao entrar, a gente identifica qual que é o desafio que a empresa está tendo. Então, às vezes é a empresa, às vezes é uma área específica. Já trabalhamos com áreas de 10 pessoas que estavam com alguma dificuldade específica e trabalhamos com empresas de 500 pessoas que tinham um problema muito mais amplo e aí são jornadas muito maiores. Mas o nosso trabalho, ele é basicamente entrar na empresa, identificar qual que é o principal problema. Então, a gente faz um diagnóstico muito forte com entrevistas individuais, pesquisas online, etc., para a gente realmente entender o problema. Porque o problema inicial nunca é o real problema, né? O grande desafio é você encontrar o real problema. E do real problema, a gente faz uma jornada de workshops com determinados times, etc., para solucionar em colaboração com todos que estão envolvidos no cenário, né? Então, não somos nós que vamos trazer uma cartilha, um relatório falando o que as empresas precisam fazer. Você, enquanto parte desse sistema, enquanto parte desse ambiente, sabe melhor do que qualquer um. Só precisa de um facilitador para organizar tudo direitinho e fazer as coisas acontecerem. Mais uma pergunta. Você acredita que seja possível transformar toda a cultura de uma empresa, mesmo aquelas mais arcaicas? Você acredita? Acredito. Que é possível, mas quanto mais enraizada a cultura, é mais difícil. O que eu costumo falar, Dulce, e respondendo a quem também fez essa pergunta, se a gente tentar fazer a comparação entre uma empresa e uma pessoa, tá? Essa cultura ela nada mais é do que uma junção de comportamentos, assim como um ser humano. Para você mudar um comportamento seu, enquanto pessoa que está extremamente enraizado, quanto você precisa trabalhar para mudar um comportamento? Tem teorias que falam que são 3 meses, 21 dias, etc. Que seja. Uma empresa tem tantos comportamentos enraizados, e esses comportamentos, no fim, é o que resulta a cultura, né? Que reflete o que é a cultura da empresa, tem que ser muito trabalhado. Então, não é fácil, é doloroso, mas é possível. Assim como um ser humano, se você quer mudar, o que eu costumo falar, só me estendendo, que o primeiro passo é o querer, e é o querer de verdade.
e não só o querer porque está na moda, ou querer porque só vai me trazer um retorno financeiro, é você querer de verdade aquilo porque você realmente acredita que é o melhor caminho. E difícil, né? Até para a gente, vamos começar a mudar os hábitos de alimentação, os hábitos de atividade física, já é difícil, Já imagina é difícil dentro pra do caramba. todo. Exatamente. Uma pergunta. Exatamente. Quais foram os maiores desafios que vocês já enfrentaram nesses trabalhos? Maior desafio. Este aqui me pegou de jeito. Olha, a gente já pegou cada bucha dos que a gente, normalmente quando a gente sai das reuniões, eu e o meu querido sócio, amigo e irmão, o Bim, a gente sai e fala, caramba, onde é que a gente vai fazer com isso aqui agora? Tiveram muitos. Acho que um grande desafio que a gente teve foi de instaurar uma cultura de inovação numa empresa, como eu posso dizer, uma empresa não tão voltada para a inovação assim. Então foi um desafio muito grande, a gente falou, caramba, por onde que a gente vai começar? Mas a gente sabia que tinha um porquê daquilo tudo e aquilo ia dar certo. Então essa empresa nos procurou com o seguinte desafio, que é quase que um desafio de todas as companhias. Preciso de mais inovação. E a gente, que é um assunto que a gente ama e domina bastante, a gente já traz um contra que na verdade, não precisa de mais inovação, você precisa de mais inovadores. Inovação está muito lá em cima, está muito intangível. Você precisa de pessoas que inovam para aí sim ter inovação. Então, juntar só pessoas por juntar para ter inovação não vai acontecer. E aí foi um desafio muito grande, onde foram um desafio de quase 5 meses, iniciamos, né? Agora continuamos na jornada, mas de trabalhar com toda uma hierarquia corporativa, com toda uma liderança que alguns não acreditavam que esse era o formato certo, na melhor forma de trazer isso e falar, cara, acredita na gente, e a gente fez um trabalho na forma de acreditarem, no sentido de vamos pegar seus colaboradores 2 vezes por semana e a gente vai trabalhar. E o resultado foi incrível. Trabalhamos com temas da empresa mesmo, desafios da liderança da empresa, para trazer esse olhar mais inovador, que tem vários comportamentos quando a gente fala de inovação, mas trazer um olhar inovador no sentido de trazer mais coragem e mais escuta para criar. Esse foi um desafio, foi demais. Mas tem várias perguntas. Tem várias. O modelo adotado pelas startups tem sido uma boa saída para a melhora no contentamento dos colaboradores ou tem sido apenas uma máscara para alguns problemas, na sua opinião? Eu adoro essas perguntas, cara. Eu não vejo tanto quanto... Assim, falar do universo de startups é complicado, né? Porque eu não gosto de rotular e julgar quando a gente fala do universo de startups. Tem empresas de todos os tipos. Mas tentar entender um pouco melhor dessa pergunta, o que eu tenho para dizer eu acho que você está falando muito sobre a questão de vai de bermuda, cerveja, etc. Não sei se é disso que se fala sobre a pergunta. Mas eu acredito sim não acho que é uma máscara, acho que entenderam que é uma forma super transparente de lidar com o seu colaborador, só que ao mesmo tempo estão vendo que não é tão... Ela não consegue ficar durante muito, muito tempo se não for mudado isso. Porque quando você fala de startups, normalmente você está falando de um grupo ali menor de pessoas. E quando isso começa a se expandir, você precisa trazer outras coisas diferentes. Aí começa a complicar. Você enraizar essa cultura que você começou lá atrás, e aí começa a insatisfação dos colaboradores de caramba, mas antes era muito melhor, antes não tinha tanto processo, tal. Mas esse é um papo que dá pra gente ficar aqui horas falando. Mas sendo mais direto, eu não acho que é só uma máscara, falando no geral, né? Não acho que é só uma máscara, eu acho que é um formato muito bacana que, dependendo do porquê a empresa existe, do propósito dela existir, faz total sentido passar isso para os colaboradores. Mais uma pergunta. Essa é no capricho. Como ser feliz com salário baixo? Excelente pergunta. Se a outra era de 1 milhão, hein, Dulce? Se a outra pergunta era de 1 milhão, essa é de 2. Ainda teve até alguém do grupo que já respondeu. Isso é difícil mesmo. É aquela máxima, né? Não traz felicidade. Então dá o seu pra mim, vai ser feliz, né? Puta, eu vou tentar responder de uma forma que eu realmente acredito e sem ficar chato, sem ficar muito abraçador de árvore, tá? Mas que realmente eu acredito.
da mesma forma que o alto salário, ao meu ver, não é o motivo de uma felicidade, o baixo salário também não deveria ser o motivo para uma infelicidade. Quando a gente entra nesse âmbito financeiro, é difícil, né, de falar sobre, mas foi o que eu estava falando para vocês no começo. A gente tem uma vida como um todo em vários âmbitos. Quando a gente pega a parte financeira ou a parte profissional e o seu salário ele não pode ser o gatilho principal para te deixar infeliz. Tipo, essa é a forma como eu enxergo, assim. Acho que tem, da mesma forma que muitas vezes tem um salário incrível e você está infeliz, como virar essa chave de o salário baixo não trazer essa infelicidade. Acho que tem outros âmbitos na sua vida que dá para melhorar e ele ser só mais um percalço e não o principal. Leandro, e atualmente anda só de ter o salário já deve estar um monte de para não ficar Total, tão ainda mais triste. que a gente está passando, nem fala. A gente está passando um momento super difícil, né? Ou então a pergunta teria que ser, a pergunta teria que ser como ser feliz com 30% do salário, né? Exato. É isso aí. Só que daí eu acho que entra um pouco da criatividade e da inovação, porque o que você vai fazer para complementar a sua renda hoje em Os dia? 70 aí agora. Então, os 70 tem coisas que estão para ser feitas. Muitas perguntas aqui. Como chegar em um ponto de equilíbrio entre as expectativas dos colaboradores e as possibilidades culturais da empresa? Isso é bacana, porque acho que é aquela coisa, muitas vezes a liderança, quando a gente coloca também essa liderança nesse bolo, fala, porque o pessoal dessa empresa é muito mimado, tem que fazer tudo o que eles querem. Então, o que eu digo não necessariamente a expectativa dos colaboradores deve ser atendida. Só que o que eu entendo como uma premissa é haver transparência. Então, a partir do momento que alguém... Se você tem muita expectativa sobre algo, é porque você está com pouca informação. Então, e se está tudo extremamente transparente e você não está conseguindo trazer aterrizar o que essas pessoas estão precisando, tem algum distanciamento muito longe entre pessoas aí dentro. Então, o que eu vejo a cultura, ela tem que ser direcionada pela liderança. Acho que quem direciona o que você quer da empresa, o porquê dela existir, os valores dessa empresa, ela é direcionada, ela é puxada e direcionada e guiada pela liderança, mas ela vai ao mesmo tempo, ela deveria ser comprada pelos colaboradores e principalmente aqueles mais antigos de casa que entendem melhor sobre o ambiente. Mais uma pergunta, Leandro. Pensando no Brasil como um todo, existe uma quantidade imensa de empresas que nasceram familiares, cresceram e até hoje estão enfrentando inúmeros desafios. Você já fez algum trabalho desse? E se for sim a resposta, qual foi o seu aprendizado? Excelente pergunta, porque empresas familiares é aquelas que a gente já fez, tá? Já vou entrar um pouco mais no detalhe, mas é muito complicado. É uma cobrança gigante que existe lá dentro. Porque, assim, vou usar alguns exemplos, não que isso seja uma verdade absoluta, mas quando você pega normalmente algumas empresas familiares, vamos dizer lá o pai ou a mãe que criou aquilo e o negócio foi crescendo, e você praticamente começa a colocar os seus filhos dentro daquilo e não necessariamente o que eles gostariam de ter, onde eles gostariam de estar. E aí aquela paixão do porquê o pai criou ou a mãe criou aquela empresa, ela acaba sendo um pouco distanciada por conta da família que vem chegando. Então, a gente tem uma empresa familiar que a gente trabalha. O desafio é muito grande, porque até que ponto que vai, entre aspas, meu pai, até que ponto vai, entre aspas, minha mãe, e eu chego aonde, até onde eu sou filho, até onde eu sou um novo diretor, um novo gerente, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. O que a gente costuma falar é que antes tem que ter a conversa transparente, né? É todo mundo saber o que as expectativas, as dores, o que cada um está querendo para conseguir começar a ter uma ligação para a roda caminhar um pouco melhor. Mas realmente é o desafio de empresas familiares, é um desafio bem, bem bacana quando a gente pega, porque tem muita coisa por trás, deixa o desafio mais robusto. Mais perguntas, Leandro. Como motivar os seus colaboradores quando você mesmo está desmotivado? Nessa hora, vale abrir o jogo e ser sincero ou continuar com a energia lá em cima para não deixar a tal da peteca cair? Caramba!
O pessoal tá com umas perguntas aí, hein? Calma. E tem mais, Tem mais, Você tem pensa que mais. acabou, tá louco? Tá. E eu tenho Ó. uma final ainda que eu não vou abrir mão de fazer, não. Não vai dar tempo, acho, viu, Lúcio? Assim, eu, da minha forma de ver, já antecipando um pouco, que eu falaria mais pra frente, eu enxergo o mundo da seguinte forma. A vida já é muito difícil para todo mundo, né? Por si só. Então, nós, enquanto seres humanos, temos que impactar mais positivamente a vida do outro ao nosso lado. Eu acho que isso é o que me motiva particularmente. Eu posso estar desanimado, e aí não falando só de colaboradores, mas na minha vida, se você está desanimado perto de alguém, você vai passar aquilo para a pessoa. Então, é como engajar e trazer o bem para a pessoa ao seu lado. Falando isso do ambiente corporativo, para mim o principal ponto é, primeiro, você entender a sua falta de engajamento. Então, o que está acontecendo para você estar desengajado, né? Primeiro, olha para si. E não adianta também parecer algo, porque as pessoas percebem quando as coisas não são feitas da melhor forma possível. Então, quando você está desengajado, acho que o principal ponto é entender o porquê que você está desengajado. O que está acontecendo? É a empresa? É o ambiente? São as pessoas? É a área? É o que está acontecendo na sua casa? É o que está acontecendo fora dela? Porque o mais importante de tudo não é só você não passar esse desengajamento para frente. O mais importante de tudo é você estar bem com você mesmo. Tem mais pergunta, Leandro. Vamos lá. Como eu percebo que o problema da minha empresa é interno e não externo? Bom, o primeiro ponto é entender como que as pessoas estão lá dentro, né? Então, no meu ponto de vista, enquanto profissional de marketing, primeiro entender o mercado externo, o que está acontecendo. Mas a partir do momento que você olha para dentro da sua empresa, você conversa com as pessoas, faz pesquisas, etc. Você entende como os colaboradores estão, como a sua cultura está bem disseminada, como seus valores estão bem disseminados. Se você entende que tudo isso está da melhor forma possível, aí provavelmente deve ser um ambiente externo. Mais uma pergunta, Leandro. Empresas inovadoras como a Apple, Google, Facebook são vistas e citadas como modelos de lugar onde se trabalhar. Mas tem, às vezes, alguns contratos duvidosos no terceiro mundo. Quem seria o empregado padrão dessas empresas? O executivo de bermuda ou o chinês que trabalha 16 horas por dia? Primeiro que já tem quase que um mito aí que são as empresas melhores de trabalhar. Se for atrás da Apple, vai ver que não é tão bem assim. Existem pontos e pontos, né? Mas na verdade, eu acho que não necessariamente é o cara de bermuda e nem o chinês de 16 horas por dia. Eu acho que são as pessoas que estão conectadas com aquele ambiente. Então, acho que a partir do momento que essas empresas inovadoras têm pessoas que são conectadas com elas sim vão produzir da melhor forma possível, independente de ser, pode ser o chinês de bermuda. Bermuda fina. Leandro, tem uma pergunta assim, peraí que eu perdi. Por que eu deveria contratar a sua empresa? Quais são os seus diferenciais competitivos, Leandro? Agora é uma entrevista agora já, estamos sentindo na mesa com o cliente. Já vou aproveitar e colocar os dados da empresa aqui, tá? Você sabe aqui, ó o CNPJ, ó o CNPJ. Vou emitir NF já aqui agora, já vou entrar. Na verdade, assim, sendo muito sincero, um dos valores do Alma é a humildade, no sentido de vamos sempre nos aprender e falar o que a humildade é você se reconhecer tanto por pontos positivos quanto de melhoria. O que eu falo muito do Alma é que é uma empresa totalmente voltada para os seres humanos. A gente faz o que a gente ama, o que a gente faz é com brilho nos olhos, a gente quer entender as pessoas. Se tem um problema de processo a empresa, é porque tem pessoas por trás desse processo. Então, todo o trabalho que a gente faz é humano e não só porque, nossa, que fofinhos, eles olham para pessoas. Não, porque a gente entende que a partir das pessoas, a partir do momento que são as pessoas que estão liderando algo, são elas os principais valores, é o principal capital da empresa para as empresas continuarem rendendo. Então, o fato de usarmos o ponto de vista de colaborativo, para mim é um dos principais pontos quando a gente fala da maioria das empresas que vem com um projeto pronto. Não, algumas podem ver isso como um ponto negativo, mas você precisa fazer parte daquele ambiente, você precisa sentir a dor de todos para realmente entender o que está acontecendo.
Então, o Alma é sempre olhando para o ser humano acima de tudo. Leandro, agora chegou a minha vez de fazer as perguntas e a gente está quase na hora de fechar. Eu tenho duas perguntas, duas. Primeiro, Leandro, eu quero assim, você como não, eu acho que o profissional é uma pessoa um todo. O que contribuiu para você enquanto pessoa? O que você aprendeu com esse trabalho que você está fazendo? Olha, Dulce, eu nunca parei para pensar muito sobre isso. Legal essa pergunta. Mas eu acho, como todo ser humano, a gente aprende tudo todos os dias, né? Mas esse trabalho fez eu impulsionar o meu aprendizado exponencialmente. Acho que o fato de entender que são as habilidades humanas que fazem as pessoas serem felizes, isso é o que mais me motiva, na verdade. Isso é o que mais me faz crescer. Foi o que eu percebi que estamos numa era que buscamos humanização de seres humanos. E isso é um pouco triste, né? As pessoas, nossa, como ele é humano. E caramba, todos os seres humanos deveriam ter essa característica de ser humano, né? Então, o que eu mais aprendi nisso tudo, acredito eu, que é o fato das habilidades que os seres humanos têm, elas bem desenvolvidas, elas são o principal ponto para as coisas andarem melhor. Cara, você tem o poder de escutar, você tem o poder de assimilar o que as pessoas estão falando, interpretar, você tem o poder de perguntar, coisas que só os seres humanos conseguem fazer. Você tem o poder de criar, de conectar coisas na sua cabeça. Então, acho que o fato de você ser um humano foi o que mais me deu um chacoalhão de falar, caramba, é mais fácil do que a gente imagina, sabe? As coisas podem ser muito mais fáceis, basta sermos humanos. Muito bom. Paulo, tem mais alguma pergunta para gente Não, fechando? Na verdade, tinha uma que passou aqui, se quiser, falou que tinha mais uma, tinha uma no privado, que eu acho que fizeram no privado aqui e passou, deixa eu... passei, eu pulei, de vez em quando eu pulo. Não, passou porque ela estava no privado. É sem querer, viu, Leandro? Porque como corre aqui, às vezes eu corro e corre demais. Eu estou voltando, achei aqui. Bom, as diferenças de idade nas empresas geram muitos conflitos? Muitos. A gente está falando de um momento de vão ter 5 gerações no mercado de trabalho, né? Então já estamos, né, nesse momento de meninos e meninas de 17 anos e senhores e senhoras de 70 anos. E é um desafio grande, porque quem que a empresa vai seguir, né? A empresa vai abraçar quem? Porque são modelos totalmente diferentes de trabalho. Ao mesmo tempo que a gente não gosta de colocar as pessoas em caixas, né? Geração Y, geração X, mas isso acaba acontecendo em alguns requisitos. Então, o que a gente fala é que, independente da idade, uma pessoa sempre aprende mais com a outra. Sempre. Então, o que uma pessoa de uma geração lá de trás vai aprender com essa geração que está chegando e vice-versa. Porque tá todo mundo aí para aprender. Acho que uma das principais habilidades do mundo é o aprendizado. E você querer aprender é você estar aberto, é você, de novo, a escuta, né? Que é algo que eu gosto bastante. Mas, enfim, é você escutar, você se colocar num papel de aprender. Acho que é um dos principais pontos para essa questão geracional não ser um grande desafio, apesar de ser, porque realmente é complicado. Seria o mundo ideal, né? Uma empresa com esses dois perfis trabalhando integrados, conectados, né? Um aprendendo com o outro. Né? Exatamente. É como a gente fala, né? Para quem gosta de futebol, é aquele time que tem os caras mais experientes e tem a molecada que tem chegando com uma energia diferente. Esse é o time perfeito, né? Porque um vai se jogar da melhor forma possível. Eu vou contar uma coisa engraçada. Eu conheço um senhor de 70 e poucos anos, né? Uma pessoa de 75 que trabalha com nada muito jovem. Ele fala assim, sabe o que eu mais gosto? Eu não tenho problema nenhum que ele consegue botar tudo. Tudo que eu imaginei que não daria certo, ele consegue fazer. Não tem idade. Isso que é o mais legal. Eu falo, o meu pai, meu amado pai, ele... Se falar no âmbito de tecnologia, que muitas vezes é direcionado para as pessoas jovens, ele dá um banho em mim. Ele dá um banho. A casa inteira do meu pai é tecnológica. Qualquer aplicativo que sai novo, ele é o primeiro a saber. Ele pega a Microsoft e lançou o BI, ele já sabia mexer no BI melhor que qualquer um.
Então, tem muitas pessoas de gerações um pouco mais para trás, da minha geração, por exemplo, tem muito para contribuir, tem o máximo para contribuir, tanto quanto a geração que está chegando. É só fazer essa troca da melhor forma possível. Aí chama a alma. Fechando o tempo. Leandro, agora para fechar, eu quero assim, eu perguntei o que você aprendeu. E eu quero falar assim, nesse tempo todo, assim, que sentimentos, Leandro, que esse trabalho traz? Porque é uma interação muito grande, é uma conexão muito forte. Que sentimentos que esse trabalho traz? E a gente já fecha, porque foi muito bom. Que legal. Bom, o que sentimento traz para mim, você disse? Para você como pessoa. Porque assim, a gente tem o papel profissional, mas a gente carrega as coisas e o trabalho traz sentimentos, né? Total. Traz mudanças. O que mexe com você em termos disso? Que sentimentos, Leandro, que te desperta esse trabalho? O primeiro sentimento que vem para mim é satisfação. E me dá satisfação por eu ver o quão positivamente a gente impacta as pessoas ao nosso redor, sabe? Com o nosso trabalho. Acho que é essa felicidade que me... Desculpa. Essa felicidade, essa satisfação que me traz cada projeto que a gente executa é uma satisfação imensa. Quando você vê a quantidade de pessoas numa sala impactadas positivamente, te mandando mensagem. No dia seguinte falando, cara, foi incrível, eu cheguei em casa, eu contei para minha esposa, eu contei para o meu marido, contei para meus pais como é que foi o dia, e nossa, agora daí na semana seguinte, nossa, cara, nosso chefe já tá lidando de uma forma diferente sobre o assunto, que legal. E isso é uma gratificação tão grande assim, que às vezes até o baixo salário compensa em alguns casos. Estamos falando do salário baixo, mas acho que essa satisfação ela não existe. E o que me motiva, que eu falei para vocês antes, que é o fato de saber exatamente isso. Quando a gente entra num workshop para dar, quando a gente está com pessoas ao nosso lado, a gente impactar essas pessoas positivamente, porque elas vão ter o caminho até a casa delas, elas vão entrar no ônibus, vão entrar no carro, vão passar por um trânsito, vão impactar outras milhares de pessoas ao longo do seu dia, impactar sua família ao chegar em casa. Então, saber que a gente faz da melhor forma possível, essas pessoas estão impactando positivamente as outras em cadeia, é o que me faz o meu olho brilhar cada vez mais. Bom, Leandro, agora aqui tem muitos elogios. Incrível, excelente trabalho. Todos os líderes podiam pensar. O pessoal trabalhou direitinho, hein? Olha, tem uma pessoa que fez. Eu amo o trabalho com o que amo e amo o que faço e sou muito feliz com o que faço. Você é um dos responsáveis por isso. Sou seu fã. Legal, parabéns, Leandro. Você faz tudo com muito prazer e amor. Leandro, como sempre, muito claro. Opa, eu vou pular aqui esse negócio, ótimas repetições, parabéns a todos. Leandro, parabéns. Leandro, a clareza das colocações foi muito importante, muito bom, Lê, muito claro. Parabéns, Leandro e companhia, muita clareza e objetividade, satisfação. Estou pulando aqui porque eles correm aqui. Parabéns, equipe, Instituto Alma, muito sucesso. Aqui eu pulei, profissional do futuro, eu não consegui. O profissional do futuro terá prioridade no desenvolvimento de habilidades, em primeiro lugar, e depois a técnica. Parabéns, Leandro, para a Simporiú, pela escolha do tema. Parabéns, Olha, Leandro, você vai poder ler tudo isso na hora que subir. Parabéns, essa conversa inspiradora, tudo muito, muito bom, Leandro. Leandro, você está lotadésimo de elogios. Depois, Paulo, a gente não contou, que depois esse... acabaram de fazer a pergunta aqui, ó. Ele sobe, ele vai para... Daqui uma semana. Uma semana. 15 dias não. Daqui uma semana, né? Sexta-feira que vem temos mais um convidado. Na sexta-feira a gente sobe para o canal do YouTube, o 0800, eu coloquei aqui, 0800 Simpoiu. Já está o dele, vai estar outros, e com certeza nós vamos convidá-lo novamente para estar aqui com a gente, porque tem muito mais coisa aqui ainda para a gente saber. Que bom. E para quem não estiver ansioso e não aguentar só uma semana para chegar lá, entra lá no Instagram, segue a gente, Instituto Alma. Vou colocar aqui. Pode mandar e-mail, pode mandar mensagem. O Alma, lembrando que tem um H depois do primeiro A, e a gente mantém contato. Amamos conversar, amamos trocar experiências e conteúdos. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Dulce, pela confiança. Imagina. Obrigado a todo mundo que participou aí. Sei que tem bastante gente de fora, tem algumas pessoas que trabalharam já com a gente, alguns clientes, pessoas que eu não conheço. E o que nos motiva
a continuar com esse brilho é realmente ter essas pessoas que temos ao nosso redor, e é isso que faz a gente ter cada vez mais garra, cada vez mais sangue bom correndo na nossa veia para fazer um melhor trabalho. Obrigado, gente. O que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição. Eu quero só fazer uma chamada aqui para a semana que vem, convidar todos vocês que estão aqui para a semana que vem. A gente vai ter um professor da Amauá, que é uma pessoa assim incrível, super professor. A gente brinca com ele, ele fica muito bravo. A gente chama de professor doutor. Ele para falar assim, eu sou gente, que professor doutor? Então a gente vai trazer o Cabral, ele é da Amauá, ele tem já uma pessoa que ele tem essa história que você falou, ele já tem uma quase 70 anos, tá? Mas ele é uma pessoa ligadésima em tudo e ele vai, o tema que ele vai trazer para vocês é o seguinte: estamos nos tornando mais humanos ou mais tecnológicos? Então ele vai trazer tudo de novidade. Ele trabalha há bastante tempo com a 4.0 e já começou a se ligar na 5.0. Então eu convido vocês a semana que vem, espero vocês aqui. Super beijo, Leandro, de coração. Obrigado, muito obrigada. Obrigado beijo para você, para Fernanda. Obrigadão. Valeu, Leandro. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. E só para avisar para quem pegou não pegou o comecinho, para entrar no nosso site lá, tá? No www.simpoiu.com.br. Nós temos um e-book que acabou de sair, que o mundo está mudando, é um e-book gratuito, é só entrar lá em materiais e fazer o download. Gente, muito obrigado mais uma vez, Leandro. Obrigado a todos. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Sem vocês também não teria o sextou, né, Leandro? É isso aí. Com certeza. Super beijo. Até uma próxima. Beijo, gente. Obrigado. Valeu.